Graça e paz para todos. Estou aqui no monte e Deus me deu uma palavra, depois de uma oração, que está baseado no livro, que está escrito no livro de Mateus, capítulo de número 4, que fala acerca da tentação de Jesus. O texto diz que após Jesus ele ter passado 40 dias e 40 noites orando, buscando, após o batismo nas águas de Jesus, ele foi conduzido pelo Espírito de Deus ao deserto. Chegando lá, irmãos, ele foi tentado pelo diabo. A primeira coisa que eu vejo dentro desse texto é que Jesus Cristo, irmãos, quem colocou ele no deserto não foi o diabo. Ele não foi ao deserto por si próprio, mas o Espírito Santo conduziu Jesus ao deserto, E eu aprendo que a vida do crente tem que ser guiada. A vida do homem, de uma mulher de Deus, precisa ser guiado através do Espírito Santo. O apóstolo Paulo, ele fala acerca de 3 tipos de crentes dentro da igreja. Vamos ver qual que você se encaixa nessa tarde. A Bíblia fala que existe o homem natural, o homem carnal e o homem espiritual. A Bíblia diz, irmãos, que o homem natural, é 3 classes de crente. O homem natural, irmãos, é aquele crente que ainda não recebeu o Espírito Santo, não teve o encontro, não foi regenerado, não teve encontro com Deus, não tem o Espírito de Deus sobre a sua vida. O homem carnal é aquela pessoa que está dentro da igreja, tem buscado a Deus, mas vive uma vida espiritualmente imatura, uma vida vamos dizer assim, de novo convertido, que vive, para os irmãos entender melhor, vive uma vida carnal, Não tem um autocontrole das suas emoções, já não recebeu os frutos do Espírito. Porém, irmãos, existe um crente espiritual. O crente espiritual é aquele crente que nasceu de novo, que vive uma conexão direta com Deus, que vive uma vida na direção e guiado pelo Espírito de Deus. Esse tipo de crente que eu venho vos dizer, e Jesus deixou o maior exemplo quando ele foi conduzido por Deus. Nem todas as vezes aonde Deus ele vai te conduzir e te levar, aos teus olhos vai parecer bom. Mas Deus, irmãos, para tudo na nossa vida, ele tem um propósito. Nada acontecerá na sua vida se não for do propósito de Deus. Nada acontecerá por acaso, não for uma coincidência você estar no lugar onde você está, você chegar até aqui. Deus ele quer te mostrar uma coisa, ele quer falar algo com você que você talvez não venha a entender. Que desertos, irmãos, muitas vezes a escola e a faculdade de Deus, para que Deus venha mostrar e nos dar algumas lições que precisamos ter na nossa vida para que possamos vencer o diabo. A primeira coisa, irmãos, é deixar Deus no controle de tudo. Deserto é o lugar de reflexão, deserto é o lugar que você se encontra só, que você muitas vezes se encontra, quem sabe, embora que você tenha muitas pessoas à sua volta, embora que você tenha família, parentes e amigos, no momento que você está enfrentando, nenhum deles consegue e pode te ajudar.
Porém, deserto, irmãos, é um lugar, irmãos, de particular com Deus. Deserto é o lugar que Deus, ele treina o seu soldado. Deserto é o lugar que Deus levanta homens e mulheres para trabalhar na sua obra. Foi dentro do deserto que Deus levantou João Batista. Foi dentro do deserto que Deus levantou Elias e cuidou dele. Tanto prova que a Bíblia diz que quando Elias ele estava no deserto, Deus mandou corvo, mandou água, mandou pão e sustentou ele até o tempo determinado. Mas dentro do deserto, irmãos, muitas vezes não aparece incentivo, ajuda. Às vezes as pessoas que podem te ajudar não estendem as mãos, não está com você. E muitas vezes quem aparece no deserto, irmãos, é o diabo. Com as suas astúcias, com os seus pratos, com as suas propostas. A primeira coisa que, após Jesus ter consagrado 40 dias e 40 noites, Satanás apareceu e fez algumas propostas. Eu vejo uma outra coisa aqui, muito importante que você precisa entender. Que muitas vezes não é porque você está na presença de Deus, orando e jejuando, consagrando, que você não vai passar por desertos, que você não vai passar por luta na sua vida. E muitas vezes, irmãos, oramos, consagramos, pedindo algo a Deus, e o que aparece é o diabo. Não quer dizer que Deus te abandonou, não quer dizer que Deus te esqueceu, mas antes de Deus te dar vitória, você precisa vencer o diabo no terreno dele, no campo dele. Não tem vitória sem luta, não tem aprovação sem provação. Deus quer te aprovar diante dessa situação. A primeira proposta que o diabo fez para Jesus é querer que Jesus obedecesse a sua voz, dizendo: se tu verdadeiramente for filho de Deus, transforma essa pedra em pão. Jesus Cristo, irmãos, sabendo que foi enviado por Deus, deixou Deus no controle de tudo. Eu quero dizer algo de Deus para a sua vida. Aleluia, que ainda que a situação venha sair do controle das tuas mãos, mas eu quero que você, aleluia, entenda que Deus está no controle. E ainda que o diabo venha querer, aleluia, se aproveitar da situação para tentar, aleluia, tirar você do foco de Deus, tirar Deus do controle da tua vida, permaneça, não obedeça à voz do diabo. Eu sei que no deserto o diabo assopra muita coisa, vem pensamentos ao contrário, mas Deus me trouxe aqui para ministrar uma palavra ao teu coração. Permaneça na vocação que você foi chamado. Aquele que começou a boa obra é fiel para cuidar de você, para, aleluia, zelar e fazer cumprir as suas promessas na sua vida. A Bíblia diz, irmãos, que Jesus ele deu uma resposta, porque no meio da guerra, irmãos, Deus nos deu armas espirituais. Segundo os Coríntios, capítulo de número 10, e versículo 4, que diz assim, irmãos, que as armas da vossa malícia não são carnais, mas sim espirituais, e poderosas em Deus, para destruir as fortalezas das trevas. A Bíblia diz, irmãos, que Jesus ele foi para o deserto, mas ele estava pronto para os ataques do inimigo. O inimigo não avisa quando ele vem e que hora que ele vai chegar. Por isso Deus me trouxe aqui para dizer algo para você. Leia a palavra, busque a palavra, viva a palavra. A Bíblia diz que Jesus olha para o diabo e diz: não só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra
que sai da boca de Deus. Deus manda dizer para você que o deserto ele revela também quem somos. 3 coisas que acontecem dentro do deserto. Primeiramente, Deus, aleluia, Deus te levou para o deserto para você se conhecer. Quem você é na presença de Deus. Deus te levou para o deserto para que você veja quem é o teu amigo. E Deus te levou para o deserto para você conhecer quem é Deus na sua vida. Se a gente permanecermos leais ao Senhor. O que é lealdade? Lealdade é, aleluia, você respeitar regras dos princípios de Deus. Jesus, ele respeitou a regra divina. Ele não, aleluia, cedeu à tentação do inimigo. Embora estava com fome, a sua situação física não estava bem, mas espiritualmente Jesus estava pronto. A Bíblia diz, irmãos, que não contente o diabo levou Jesus, irmãos, às partes mais altas e disse, lança-te daqui. Porque está escrito, ele usa o Salmo 91, que o Senhor dará a ordem aos seus anjos para te guardar em todos os seus caminhos. Mas Jesus, irmãos, mais uma vez, ele usa a palavra. E diz que não só de pão viverá o homem, mas de toda aleluia, ou seja, irmãos, desculpa. Não tentará o Senhor o teu Deus. Eu quero dizer algo de Deus para a sua vida. Que muitas vezes, irmãos, o diabo vem para tentar pegar a gente nos nossos pontos fracos. Mas Deus manda te dizer, fecha as brechas. Não tente o teu Deus, seja um tampador de brecha. No livro de Ezequiel, no capítulo 22 e versículo 30, Deus, ele diz, procurei um homem que estivesse na brecha para tampar os muros e não consegui encontrar. Deus manda te dizer nessa tarde, tampe as brechas. O teu inimigo, ele pode ser, aleluia, astucioso, ele pode preparar, criar situações para tentar te derrubar. Mas se você for leal e respeitar as regras divinas, Deus, ele tem, aleluia, socorro para a tua vida. O diabo, irmãos, não pode com alguém que está na presença e obedecendo a sua voz. O diabo só tem poder e legalidade na vida de alguém quando existe brecha. Quando você faz a vontade do diabo. Quem sabe você está passando uma situação de provações e o diabo tem lançado proposta para que você caia. Deus manda te dizer, seja leal, feche as brechas, vigie, porque o socorro virá dentro desse deserto. E uma outra coisa que o diabo ele quer fazer com a igreja é que a gente deixe de adorar a Deus da forma que é correto. E de uma maneira direta ou discreta venha o adorá-lo. Porque quem não adora a Deus de maneira ou outra presta adoração ao diabo. Ele leva Jesus às partes e mostra a riqueza dentro desse mundo. Ele mostra o glamour, o sucesso, o poder, o dinheiro. E ele disse algo para Jesus: se você prostrar e me adorar, tu terás tudo isso.
Mas Jesus Cristo, irmãos, quem tem chamada, ele tem uma visão diferente de uma visão de uma pessoa carnal. O diabo pode ser o Deus desse século. Ele pode ter poder, mas Deus tem todo o poder. E dentro desse deserto, quem sabe o diabo tem apresentado alguns atalhos para você. Mas Deus manda te dizer nesta tarde, deixa Deus cuidar da tua vida. Deixa Deus cuidar da tua família. Deixa Deus cuidar de você, do teu lado, do teu casamento. A Bíblia diz que Jesus disse para o Satanás, está escrito que somente a Deus prostrará e adorará. A tua adoração tem que ser para Deus. A nossa vida, irmãos, é feita de escolhas. E eu quero dizer, faça como Maria, ela escolheu a melhor parte, que é permanecer. Sabe quando você adora a Deus, é quando você rejeita as propostas que o diabo te faz. Ainda que seja boa para a tua carne, ainda que seja agradável aos teus olhos, Deus tem o melhor para te dar. E a Bíblia diz, irmãos, que o que espera no Senhor, o Senhor trabalha. Isaías 64, e versículo 4, a Bíblia diz que os olhos não viu, os ouvidos não ouviu, um Deus além desse, que trabalha para todo aquele que nele espera. Tiago, irmãos, capítulo 4, versículo de número 7, diz, sujeitai-vos a Deus, resistir o diabo, e ele fugirá de vós. Quando Jesus resiste, se sujeitar, aleluia, está debaixo de uma cobertura espiritual. Está debaixo de uma ordenança divina. Ele sujeitou. Aleluia, glória a Deus. Ele resistiu o diabo. E o diabo não aguenta, irmão, com crente que permanece firme. Aguenta firme porque vem socorro, tem socorro de Deus para a tua vida. A Bíblia diz, irmãos, que após o diabo sair, agora chega a hora de Deus na vida do crente fiel. A Bíblia diz que Deus, aleluia, ordenou seus anjos e preparou uma mesa no deserto para Jesus se alimentar. O que vem de Deus não acrescenta dores, não faz você chorar, não faz você sofrer. O que vem de Deus pode ser, aleluia, sacrificoso, pode ser, aleluia, difícil, mas vai valer a pena. Fique com essa palavra. Tem banquete para você dentro desse deserto. Deus está preparando uma mesa nesse deserto. E quem vai te recepcionar vai ser os anjos de Deus. Deus está enviando anjos para alimentar a tua vida nesse deserto. Assim eu agradeço. Fique com essa palavra. Uma boa tarde para todos.